aqui já agradecer a presença de cada um de vocês. Vamos dar início então ao nosso Café Contábil. Hoje vamos falar da prestação de contas, de uma atividade, na verdade, que é contínua para quem trabalha no terceiro setor. Eu faço muitas atividades de palestras sobre prestação de contas em vários locais e as pessoas não imaginam como que é a rotina de uma entidade do terceiro setor em relação a isso. Principalmente aquelas que têm parcerias com o órgão público. E aí então a coisa se complica mais ainda porque são vários e vários departamentos pedindo a prestação de conta das entidades. Quero aqui apresentar o Ricardo Fieira. Ricardo Fieira, da empresa Auditec e Sistema Justos, e que está aqui em uma parceria com a Monelo Contadores, visando trazer ferramentas para vocês terem aí disponíveis no mercado, específica do terceiro setor. E hoje uma questão muito importante que nós vamos tratar também sobre o portal da transparência, visando o atendimento do marco regulatório. A Lei 13.019. Então, todo o raciocínio desse portal, dessa ferramenta, vai já dar todos os caminhos para uma boa gestão, para um bom planejamento e atender principalmente o aspecto legal, que é um ponto onde a lei trata, mas eu tenho aí poucas entidades ainda atendendo essa demanda que o Estado, que a lei determina. Fieira, faz a sua apresentação, por favor, Fieira. Acho que Olá. Bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar participando desse Café Contábil, né? É sempre engrandecedor a nível de conhecimento, a gente aprende bastante e passa um pouco também da experiência que a gente tem com relação à tecnologia, né? Eu sou um cofundador da empresa Sistema Justos e Auditec, e trabalha especificamente com sistemas e tecnologias para o terceiro setor. Sou professor das faculdades ESUCRE e na área de tecnologia também. Estou aqui hoje para falar um pouquinho, para colaborar um pouco com essa questão da transparência, para mostrar um pouco de como a tecnologia vem facilitar essa questão da transparência e atender, né, ao marco regulatório. Ok? Vamos lá? Beleza, Fieira. Vamos lá, então, já iniciando. Agradeço aqui a presença de cada um de vocês, alguns amigos também aqui já presentes. Aqui o Eduardo Melo, da Aldisa. Nós temos o Cleto, aí, um grande amigão que a gente tem aí, também do sindicato, do SESCOM, e vários outros aí que no decorrer da atividade nós vamos falando aí. Vou, então, fazer aqui, compartilhar a tela de uma pequena apresentação para dar início a essa atividade. Então, hoje nós estamos falando aqui sobre prestação de contas. Na verdade, é uma atividade assim, primordial e pouco ainda, vamos falar assim, feito o seu planejamento de forma adequada, porque é a rotina da entidade prestar contas. E ela presta contas não simplesmente porque deve ter algum tipo de parceria. Ela presta conta porque ela tem interesse público, independente de ter parceria, independente se ela faz ou não tem uma ação junto com o Estado. O ponto inicial que nós temos é exatamente o quê? Ela desenvolve finalidades de interesse público. E aí, por quê? Exatamente isso. Sendo finalidade de interesse público, que não pertence a determinada pessoa, como uma empresa com fins lucrativos, ela tem que observar todos os regramentos, o contexto, toda a forma de prestar contas. Então, tem que conhecer bem a entidade. E aí vem a questão do próprio estatuto. O estatuto, o grande exercício que nós temos uma obrigação a desempenhar, a desenvolver. O estatuto fala quais são as finalidades e dessas finalidades o que eu tenho que desenvolver como atividade principal. E o grande exercício eu tenho falado isso junto com o pessoal da Aldisa na última semana também, que a grande discussão, a grande provocação que a gente tem no dia a dia é como que eu consigo comprovar que eu estou desenvolvendo as minhas finalidades. Esse é o aspecto principal. E aí, para nós, como gestor,
e aí gestores também da contabilidade, no meu caso, é como fazer um papel, um documento econômico-financeiro que traduza o objeto social. Então, eu tenho que conhecer, já de primeiro momento, o estatuto. E o estatuto ele já determina o meu objetivo e determina também a minha regra de prestação de contas, independente de governo. Então, coloquei aqui a questão do governo, políticas públicas, do estatuto, para mostrar que uma entidade de terceiro setor é aquela que efetivamente desenvolve políticas públicas. Uma entidade que desenvolve educação, ela está no contexto da política pública da educação. Uma entidade que é da assistência social, ela tem que observar os regramentos da política da assistência social, dos direitos da pessoa, e assim por diante. Então, tudo aquilo que se desenvolve com interesse público, e aí tem políticas públicas específicas para isso. Então, assim, eu tenho uma distinção de uma entidade de terceiro setor com uma entidade sem fins lucrativos com qualquer outra atividade. Por exemplo, uma entidade que foi criada para, vamos lá, sem fins lucrativos, mas, por exemplo, para guarda de selos, ou, por exemplo, os apreciadores de vinho, que eu sempre falo. Ela tem um objetivo específico, ela é uma entidade sem fins lucrativos, ela goza de isenções, porém, a finalidade dela não é o interesse público, que é o interesse de grupos de pessoas. Tudo bem que pode ser um monte de gente, mas é um grupo específico, com interesse específico naquela situação, por exemplo, dos apreciadores de vinho. Já a entidade do terceiro setor, ela tem uma característica muito diferente. Ela também é sem fins lucrativos, ela goza também de imunidades, de isenções, mas o interesse dela é a coletividade, é a sociedade como um todo, e não somente o seu grupo específico. E aí entra também que ela se alinha ao interesse público, às suas atividades, ao desenvolvimento de políticas públicas. Então, esse é o primeiro fator, e aí eu chamo muita atenção, como que eu comprovo minha finalidade? Através de relatórios, e dentre eles também o relatório contábil. Então, o planejamento disso tudo, que é o grande ponto da entidade. Então, quando se fala de uma entidade de terceiro setor, ela vai prestar conta naturalmente até mesmo para os seus associados. Porque os associados se constituíram, se juntaram ali para poder desenvolver uma ação de interesse público. Estão voluntários ou não, mas existem pessoas, uma grande parte voluntária, então eles estão ali com aquele propósito do atendimento a outra pessoa. Aqui eu coloquei, para ser uma apresentação não muito longa, até porque senão fica muito cansativo, é um kit de prestação de contas. Quando uma entidade está se iniciando, eu sempre apresento isso. Falo, você tem que ter o kit de prestação de contas. Esse é o mínimo que qualquer entidade que tenha aí o interesse coletivo, o interesse público, tem que ter para prestar contas. Então, eu tenho que ter o estatuto, que é natural, onde fala todas as regras, onde fala as diretrizes, as políticas da entidade. As atas, sejam elas principalmente as de diretoria, que são exigidas para a comprovação de quem conduz, quem ordena as questões dentro da própria entidade. E aí vem outros aspectos que são importantíssimos e que muita gente ainda deixa de fazer, que é o plano de ação, plano de atendimento, ou tratando aqui como projeto. Toda entidade ela tem que ter o planejamento no período subsequente. Por exemplo, o SEBAS exige pelo menos um plano para, no mínimo, 3 anos, o período de gozo das isenções. Então, eu tenho que ter um plano de ação, por exemplo, plano de atendimento, para 3 anos para frente. Mas, no mínimo, a entidade tem que imaginar o que ela vem a desenvolver no ano, por exemplo. Para quê? Para que isso estruture informações, isso estruture uma forma de apresentação, e aí quando se fala é levar ao papel aquilo que se pretende fazer, para que se estruture lá na frente o relatório de atividade e a prestação de contas.
Então, as coisas são muito entrelaçadas. O estatuto, ele marca a diretriz. Qual é a política da entidade? O plano, ele fala da execução daquelas políticas. Então, eu sou uma entidade, por exemplo, educacional, ok? Tá, e dentro dessas atividades educacionais, eu vou trabalhar, por exemplo, com alfabetização de adultos. Então, eu tenho um projeto no contexto do objetivo educacional, onde eu vou tratar, dentro da política de educação, a alfabetização de adultos. E aí, posso ter ou não ter venda de serviço, aí determina também o estatuto. Então, é muito importante que se faça a projeção daquilo que se pretende desenvolver, fazer quanto entidade. As demonstrações contábeis são obrigatórias. Existem, para vocês terem ideia, na regra tributária, para as pequenas empresas, microempresas, alguma flexibilização em relação para determinado departamento de ter demonstrações contábeis ou não. Para as entidades, não existe essa possibilidade. Para as entidades, como quesito de isenção, como quesito de imunidade, ela tem que ter contabilidade, ela tem que ter demonstrações contábeis e talvez também, e aí independente da obrigatoriedade, mas é importante ter auditoria, e não auditoria para verificar somente lá as demonstrações, que é importantíssimo também, mas para ajudar na gestão, ajudar nos controles internos, criar um procedimento, criar regras estabelecidas, porque na entidade muda a gestão, muda os gestores. E cada mudança de gestor pode haver quebra de operação, de rotina estabelecida, de regras. Então é importante ter as demonstrações contábeis, é importante ter e atestar a auditoria, isso qualifica também o relatório de atividades. Ele tem que ser o contraponto do plano de atendimento, o plano de ação. Então eu estou projetando para o futuro aquilo que eu vou desenvolver, como eu vou realizar, que público eu vou atender, quais são as quantidades previstas, quais são os indicadores que eu quero ter dentro do meu projeto para verificar se o meu projeto está adequado, se eu não preciso de ajuste no meu projeto, que o projeto é de interesse público. Então é importante novamente, que faça um bom plano para que se tenha um bom relatório. E, consequentemente, entrelaçados um com o outro documento, eu estou demonstrando na contabilidade aquilo que tem no relatório vinculado ao plano que se contextualiza dentro do Estatuto Social. Então, eu não posso ter linguagem diferente do Estatuto, do plano, do relatório, das demonstrações contábeis. E aí a importância de um planejamento, a importância de ser profissionais, assim, onde participam vários profissionais. Eu vou trazer informações de linguagem específicas, setoriais, para a demonstração contábil. Eu vou sentar com o gestor e falar, escuta, como que você está prestando conta? Como que você planejou isso? Como que eu tenho que demonstrar isso na contabilidade? Porque a contabilidade ela não tem que ser para o contador. As informações, as demonstrações contábeis, elas têm que ser feitas para quem não é o contador. Lógico que demanda um determinado conhecimento, mas é importante que essa demonstração contábil ela tenha uma linguagem para qualquer pessoa que tenha interesse de informação econômica, financeira, traduzidas em questões sociais nas demonstrações contábeis. Na prestação de contas, pouco se ainda se estabelece os aspectos de avaliação ainda. Muito se falam ainda em metas de gasto. Então, se tem um orçamento, se faz um orçamento, às vezes aqui o orçamento ainda de uma forma muito precária, não é consultado os demonstrativos contábeis, isso é importante repensar. Por exemplo, quando fecha uma parceria com a prefeitura, elas determinam um percentual a título de indenizações trabalhistas, a título de 13º, férias. Se não me engano, em São Paulo, 21, eu não lembro, 21 e pouco por cento. Mas será que aquele fator, aquele percentual que eles estão dando a título de verbas, etc., é adequada à realidade da entidade? Porque quando se fecha um termo de colaboração e fomento, ele tem que estar compondo os custos integralmente.
Até porque isso na lei determina, tanto na LOAS, tanto no marco regulatório, que apresentado o projeto, apresentado o orçamento, tem que ter garantia do recurso disponível para a entidade executar os seus projetos. Então, as metas quantitativas são geralmente as que pedem mais, as pessoas se prendem muito a isso, a questão de gastos, a questão de número de atendimentos, pessoas atendidas, que várias pessoas podem ter N e outros atendimentos. Quais são as gratuidades? O que é a gratuidade na entidade? O que é o contexto de gratuito naquela determinada entidade? O que eles entendem como serviço da entidade? Então, isso é muito importante que se tenha uma discussão para um bom projeto. Outro aspecto que são as qualitativas. E esse eu chamo a atenção para vocês, que esse é um contexto mais recente. Ele vem do contexto dos contratos de gestão, onde que as pessoas querem saber o seguinte: tudo bem, eu faço o gasto certo, o número de pessoas atendidas, ok, mas e o desempenho de gestão? E o desempenho do projeto? Avaliação e monitoramento, os meus indicadores aqui. E isso se torna mais importante que o próprio gasto efetivo. Porque às vezes eu estou gastando, ok, perfeitamente, 100% gastei, porém o meu projeto não atende à necessidade do público ali determinado. Então, é interessante que se tenha uma melhoria nos projetos, principalmente nessas metas qualitativas. Por exemplo, alguns projetos, e aí nós temos que tomar um cuidado, que todos os contratos têm isso. Eles falam assim, você tem que ter uma avaliação de gestão. Por quê? Porque o projeto, a princípio, pela lei, você pode ter 5 anos, renováveis para mais 5 anos. Então, vamos falar que tenham 10 anos de projeto. Para esses 10 anos, só que aí se termina o projeto e acabou? Não. É o tempo em que é previsto de financiamento, de fomento de colaboração da prefeitura para com a entidade. A princípio, ela em 10 anos, ela deveria cessar os pagamentos para aquela entidade, para aquele projeto, e a entidade, por ser de interesse, ela teria que ter um desempenho onde ela se tornasse autossuficiente, autossustentável. Então é importante cuidar, porque isso aqui já existe nos contratos. Avaliação e desempenho do projeto. E aqui, colocando avaliação e monitoramento, os indicadores. Hoje ainda, as entidades absorvem o conteúdo técnico proveniente da administração pública. E mal elas desempenham, elas sabem se aqueles indicadores, aqueles índices que estão estabelecidos, são compatíveis com a realidade local daquele projeto onde a entidade está desempenhando. Então, eu posso ter, novamente, um gasto perfeito, comprovado, certíssimo, mas se eu não tiver meus indicadores, minhas metas avaliativas, feito monitoramento, eu posso ter que devolver todo o dinheiro e responder por improbidade administrativa também. Então tem que tomar um cuidado, principalmente neste quesito das metas qualitativas da entidade. A lei, ela traz, logo no preâmbulo dela, e aí eu quero deixar, eu sempre tenho falado e coloquei em vermelho aqui para vocês, aqui, que ela estabelece o regime jurídico das entidades, a parceria, que é o termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação. São 3 modelos de possibilidades contratuais. Feira, fecha o microfone aí, Feira. São 3 modalidades contratuais: colaboração, fomento e o acordo de cooperação. Agora, o que eu chamo a atenção não é o instrumento jurídico, é o que está contido no plano de trabalho. Então, se o plano de trabalho for mal conduzido, o termo jurídico ele só vai complicar a situação da entidade. Quando se fala no plano de trabalho, é todo o planejamento, é todo o projeto, é tudo aquilo que a entidade se propõe a desenvolver.
Isso aqui, eu estou trazendo essa lei porque, na verdade, ela serve de raciocínio para qualquer tipo de parceria, inclusive as parcerias realizadas entre entidades. Porque eu preciso ter um plano de trabalho. E o plano de trabalho tem que ter tudo bem claro, a minha operação, o meu funcionamento, os meus objetivos, os meus indicadores. Então, tem que ter tudo isso contido dentro do plano de trabalho. Então, mais do que o instrumento jurídico, que seja de colaboração, de fomento, o acordo de cooperação, o papel mais importante é o que está no plano de trabalho, que é um anexo dos termos. E aqui também chama atenção para um outro detalhe que está na lei e que não está sendo cumprida pela grande maioria dos municípios. Quando você aprova o plano de trabalho para determinado projeto, você tem que apresentar também os instrumentais de prestação de contas para aquele projeto, e específico daquele projeto. Não é o padrão, porque o padrão às vezes não vai servir para o teu projeto. Exatamente, os papéis que vão ser utilizados para prestar contas têm que estar inseridos junto aos planos de trabalho. Só que hoje ainda não acontece da mesma forma ainda. Hoje é publicado os extratos ainda nos diário oficial da prefeitura, etc. É apresentado o plano de trabalho, mas os instrumentais de prestações de contas não são divulgados em mesmo momento, ou se são divulgados em mesmo momento, eles são de formas padronizadas, que de repente, para aquele projeto, que pode ser na mesma cidade, mas em bairros distintos, já se modifica os indicadores daquela entidade. Aqui algumas questões mínimas que estão na legislação. E chamo a atenção a alguns pontos aqui. O objetivo é o que todos têm. Se é uma entidade do terceiro setor, todas aqui presentes vão ter lá objetos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social. Isso é quesito estatutário. Então você tem que falar se eu vou estar desenvolvendo políticas, se a política pública é para o interesse público, então é aberta à coletividade. Aí um outro aspecto também que é específico do estatuto. Dissolução tem que ter, isso aqui em todos os estatutos tem que ter, em caso de dissolução, aquilo que vai para uma outra entidade com a mesma finalidade. Aqui uma outra situação, e eu chamo a atenção aqui, porque as pessoas elas fazem jogando para a contabilidade, mas é uma responsabilidade hoje de gestão. Isso aqui é quesito estatutário, em que a entidade vai cumprir as normas, contabilidade, observantes aí tudo que sai do Conselho Federal. E por que eu chamo a atenção nisso? Porque quando a contabilidade pede alguma informação para o gestor, por exemplo, a entidade fez os testes de recuperação dos seus bens, o impairment, vamos falar assim, eu não fiz e não vou fazer. Não, isso é um ponto vulnerável para a entidade. E aí vem, se eu estou no estatuto, que eu tenho que fazer, no estatuto determina que eu tenho que seguir a norma de contabilidade, eu tenho que observar a norma de contabilidade. Outro aspecto também que geralmente não observo, na norma de contabilidade do terceiro setor específica, a ITG 2002, ela exige, por exemplo, que faça o lançamento contábil dos valores que foram praticados por atos voluntários, voluntariado. Então, não é que eu não tenha, então eu posso não ter estruturado, mas eu tenho que manifestar isso. Eu tenho que observar que a norma determina que eu contabilize os valores dos trabalhos voluntários que a entidade recebeu e desempenhou. Então, é importante que ela, para cumprir o estatuto, para cumprir as parcerias, ela observe a norma contábil. E a qualidade também de informação de gestão para com o departamento contábil, ela pode também modificar as questões de observância à norma. Eu tenho que ter qualidade onde eu consiga fazer a interpretação de forma adequada para que eu contabilize de forma adequada a contabilidade. Porque a meia informação pode levar a uma interpretação errada e levar a um equívoco normativo também. Aqui é o tempo de existência, a prévia realização. Aqui eu chamo a atenção de uma outra situação para vocês.
Isso aqui é quesito. Se eu vou fazer um projeto, eu tenho que ter capacidade técnica e operacional e experiência. Como que eu comprovo isso? Através dos meus relatórios de atividade, dos meus documentos oficiais da entidade. Eu consigo comprovar através das minhas prestações de contas que eu fiz já de outras parcerias que são publicadas em diário oficial. Então eu peço que vocês guardem. A lei, o marco regulatório determina que exista uma manifestação conclusiva do projeto e isso serve de atestado de capacidade. Então também os documentos que se fazem de parceria com outras entidades, com declarações, com depoimentos, isso é importante como garantia de experiência. E as demonstrações aqui, a questão técnica operacional, depende de cada projeto e de cada exigência de parceria. Aqui estou trazendo também o SEBAS. Olha aqui, o SEBAS determina a escrituração. Então, além do marco regulatório, o SEBAS também determina a escrituração e aí a entidade ela é obrigada a desempenhar essa contabilidade de forma adequada. Então, eu tenho que já começar um exercício. Quando eu faço o meu plano de trabalho, eu estou falando também de como vai ser a operação, que público eu vou atender, etc. Uma série de informações. Mas eu preciso compatibilizar o meu orçamento com a contabilidade. E assim eu estou falando, é o meu projeto com a execução que está determinada ali na contabilidade. A execução se dá através, a informação da execução se dá através da contabilidade. O orçamento é uma prévia. A execução, ela se confronta na contabilidade. Então, qual é a importância de ter um plano de trabalho alinhado com a contabilidade? Quando eu vou apresentar um orçamento e aonde eu tenho elementos de despesas, que é assim que trata a administração pública, o orçamento ou grupos de despesa, por exemplo, aqui em São Paulo, a portaria, inclusive eu tratei esses dias, ela fala do remanejamento de verbas, aonde eu posso fazer entre contas. Só que não são todas as contas. É no orçamento que vai determinar, é no plano de trabalho. Então, eu tenho grupos de contas. Aí, por exemplo, agora, com a pandemia, o que aconteceu? As entidades educacionais receberam a verba cheia, só que elas, como não estão tendo atividades, elas estão tendo uma economia em determinada área ou determinada despesa, mas continua, a despesa é outra. Esse remanejamento, ele fala o seguinte, eu posso tirar parte da alimentação para ir pagar alguma outra despesa extraordinária? Primeiro, eu preciso pedir permissão. Eu preciso ver se está previsto dentro do plano. Se não tiver previsto dentro do plano, eu tenho a flexibilização, que também é prevista em norma. E essa flexibilização, ela sai em grupos. E aí eu preciso comunicar o orçamento, comunicar a contabilidade para que tenha uma prestação de contas de forma adequada. Então, boa parte das entidades agora, a verba de alimentação não está sendo utilizada. E aí estão sendo direcionadas para outros. Só que para direcionar, eu preciso verificar se a norma permite, que a norma, geralmente as portarias determinam isso, e aí eu tenho que fazer o reflexo orçamentário e o reflexo contábil. Aquilo que eu planejei e aí eu fiz um remanejamento, eu tenho que comunicar o orçamento e comunicar a contabilidade. Então aí vem novamente. Quando eu falo do orçamento, eu tenho que imaginar que a contabilidade tem que espelhar a execução orçamentária. É o projeto e execução. Aqui eu elenquei o que deve constar no projeto de uma entidade. Isso aqui é o que eu, de uma forma resumida, e aqui que eu peguei na lei, e até mesmo a forma descrita que está aqui é o que está na lei. Então, o primeiro aspecto, aí eu venho um exercício excelente aqui. O primeiro é o principal. Primeiro item. Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo. O que está falando aqui? Que aquilo que eu detectei como vulnerabilidade social, e eu quero modificar,
e como deve ser a minha atividade para mudar aquela realidade. Aí vem esse exercício que às vezes não é tratado dentro da entidade. Às vezes eu aceito um projeto e não conheço a realidade. Não conhecendo a realidade, eu vou pular só para um outro item. Aqui de baixo, o metas e resultados. Se eu não conheço o que eu vou mudar, como que eu vou controlar? Se eu não conheço o que eu tenho como dever, objetivo e o que vai ser de mudança, por exemplo, todo mundo coloca, eu sempre falo isso, todo mundo coloca aqui, nós vamos mudar a realidade daquela comunidade, dando qualidade de vida. Mudando a qualidade. O que seriam os indicadores de qualidade de vida para aquele projeto? E aí, quando eu falo qualidade de vida, o que é qualidade de vida? De uma pessoa que está no centro, ou uma pessoa que está na região oeste, ou uma pessoa que está na periferia? São indicadores totalmente distintos. São situações totalmente distintas. Então, é importante se conheça a realidade. Este é o principal aspecto de conhecimento. Os demais são técnicos. Você cria a situação técnica para cá. Mas se eu não tiver conhecimento disso, nem aqui eu vou conseguir atender a metas e resultados. Então, primeiro conhecer aquilo que vocês pretendem mudar. E conhecendo como que vocês vão fazer esta mudança. Quais são os indicadores e resultados que você pretende alcançar para mudar essa realidade? E aí vem depois o orçamento, que eu vou precisar. O que é custo direto? E aqui uma crítica veemente que eu faço aqui à Prefeitura de São Paulo nesses dias, porque mandou uma carta para as entidades educacionais, principalmente as creches, que estão paradas até por causa da pandemia, e simplesmente mandaram uma carta perguntando se a entidade ela parou, se ela fez os acordos trabalhistas, por exemplo, a suspensão dos seus contratos de trabalho. Só que para ela fazer a suspensão, ela precisa ter autorização da prefeitura. Para ela fazer a suspensão, ela precisa ter o conhecimento do período que ela vai ter que botar de volta os seus funcionários. Então pergunta-se isso e ainda falando o seguinte, que o custo direto, aqui a prefeitura mandou, eles vão pagar lá a internet, aluguel e concessionárias. E a mão de obra, não é custo aos professores, a mão de obra, os auxiliares, administrativo, não fazem parte desse contexto do custo direto do projeto. E aí ficou, então, essa discussão. E o custos indiretos? Aí a gente precisa entrar nesse entendimento com vocês, porque eu vou ter que fazer uma manifestação na contabilidade exatamente nessa estrutura, lembre-se aqui atrás. Eu tenho que mostrar o seu orçamento, eu vou ter tais valores para custos diretos, tais valores para custos indiretos. Eu tenho que mostrar isso na contabilidade. A contabilidade, lembra que é a comprovação da minha execução. Cronograma físico-financeiro é o período, é uma escala de tempo onde eu tenho o meu dinheiro que eu vou utilizar. Então, aqui eu estou fazendo o quanto eu vou gastar, em que período eu vou apresentar um cronograma físico-financeiro, por exemplo. E aí vem, por exemplo, eu tenho algumas entidades que apresentaram o orçamento onde tem um 12avos dos direitos trabalhistas, etc., mês a mês. Tem outras que colocaram no orçamento somente em dezembro uma verba adicional do 13º. Então, existe um erro de planejamento orçamentário das entidades aqui. As formas de execução, como que será um projeto, aí é uma descrição muito bem apurada. E aí, novamente, é sempre projeto. Quais são as metas e resultados que eu pretendo alcançar com essa forma de execução para mudar essa realidade? E quais são os mecanismos de divulgação? E aí, nós vamos entrar num outro aspecto, né? Porque isso tem que ser também tudo no plano de trabalho, que tem que estar dentro do contrato, dentro do projeto, na entidade, do termo de colaboração, termo de fomento. E nas parcerias, sejam públicas ou privadas, mesmo entre entidades, é importante que tenha, no mínimo, esse contexto. Porque se eu sou uma entidade financiadora, e aqui eu tenho algumas entidades que estão participantes, e é financiadora, ela tem que ter o quê? Eu não estou simplesmente doando recurso para uma outra entidade. Eu estou executando a minha finalidade através de outra. Então, eu preciso cobrar esse planejamento da minha entidade parceira,
para que eu comprove a minha finalidade como entidade financiadora. Eu tenho recurso, mas não tenho serviço. O serviço eu passo para uma outra pessoa. Então, é importante que se tenha a percepção que não é simples repasse de dinheiro, não é simples doação. Senão eu posso ter problemas tributários. Então, eu tenho que ter um planejamento da ação apresentada para a minha entidade parceira, nesse contexto aqui também, que eu consiga ter comprovações de execução através de terceiro. E os mecanismos de divulgação. Por exemplo, aqui a lei ela determina que vocês tenham, no mínimo, um site para divulgação. E é isso que nós vamos também apresentar, e por isso que eu chamei a presença aqui do Fieira, um produto preparado para atender exatamente isso aqui da divulgação e com a estrutura de atender o marco regulatório. E os documentos para formalização e prestação de contas. Então, eu tenho que ter um planejamento. Esse planejamento não é simplesmente fechou o contrato, manda para o contador se vira nos 30 para poder contabilizar da melhor forma possível. Não, olha que eu não vou conseguir atender aqui as regras do plano de trabalho. Então, aqui são os instrumentais, quando eu falo mecanismo de divulgação, aonde eu vou divulgar, como que eu vou fazer as divulgações, como que eu vou manifestar os meus projetos. E aqui os documentos para formalização e prestação de contas são os instrumentais que a entidade tem que prestar contas, seja para o parceiro, seja para a prefeitura, quais são os instrumentos padronizados que vão ser utilizados. Nós temos, então, que fazer uma gestão de metas e indicadores, controle de planilhas, listagens, fichas, controles de atendimentos, monitoramentos, indicadores, tudo isso, e é cada um na sua realidade. Não pode ser que eu seja o mesmo serviço em regiões distintas, eu vou ter indicadores distintos, eu vou ter forma de gestão distinta, eu posso ser até a mesma entidade, porém com realidade administrativa diferente. Então, eu também tenho que prever essa questão dos meus controles, das minhas formas, por projeto exatamente realizado aqui. Adequação ao orçamento, classificação aqui pelo gestor. Eu não sei se está por aqui, mas eu tive uma situação muito interessante, né? Às vezes, a entidade ela faz um projeto e ela utiliza algumas despesas, como, por exemplo, vou pegar um exemplo bem que eu sempre falo também das minhas atividades. Uma entidade ela tem uma padaria para criar geração de renda para as pessoas, para capacitar padeiros, etc. Né? E aí, dentro disso, ela tem a confeitaria e no projeto, ela põe lá que tem insumos, por exemplo, o granulado de chocolate, que é um insumo, neste caso, apresentado para a prefeitura, apresentou como material didático, o material para execução de aulas de confeitaria, por exemplo. Só que quando manda para a contabilidade, se não tiver esse indicativo que aquele granulado não é para consumo, e sim material didático, o que vai acontecer? Eu vou estar apresentando na contabilidade um valor em despesa de alimentos e no orçamento um valor de despesa de material didático. E aí existe uma discrepância de valores. Não porque não foi contabilizado adequadamente, porque não foi informada a natureza específica daquele produto para aquele projeto. Então vejam que aqui é importantíssimo aqui que tenha uma classificação pelo gestor naquilo condizente com o projeto que foi apresentado com o orçamento. Então, essa aqui, lógico que nós vamos orientar, mas quem indica que aquele, por exemplo, o granulado que nós tivemos de chocolate, seria material didático e não um comestível, né? Alimentação. Então, é importante essas percepções, essa estrutura dentro das entidades. Eu preciso separar sempre, independente, por regra, assim, eu posso ter um excelente controle interno, tal, mas é importante que cada projeto tenha suas contas, e aí é obrigação técnica nossa, cada projeto que tem uma situação específica, ela tem que ter contas patrimoniais e contas de resultados próprios. Se eu não tiver informação de que aquela despesa, que aquele recurso é de determinado projeto, eu vou estar colocando, então, em contas distintas naquele projeto. O plano de contas, ou grupo de contas, ou centro de custo tem que ser trabalhado
imaginando que a minha contabilidade é para servir no contexto jurídico, técnico, econômico, financeiro, para a prestação de contas. Então, eu tenho que imaginar que os instrumentais serão ter como suporte a informação que está contabilizada. Aqui está, infelizmente, saiu aqui apagado. Mas aqui está escrito a contabilidade que alimenta o instrumental e não o instrumental que alimenta a contabilidade. Agora, eu tenho que sim observar aquilo que pede o instrumental de prestação de contas, para que eu possa, de uma forma, evidenciar ou criar uma situação onde que o gestor ele bate o olho e ele consiga visualizar na contabilidade, ou pelo menos em notas explicativas eu consigo mostrar aquilo que está sendo prestado contas. Agora tudo é digital, aqui as prefeituras têm que se adaptar a isso, então assim, os documentos têm que estar em plataforma eletrônica e com certificado digital. E o Fieira vai falar sobre isso também, que é uma das questões que guarda do documento, aguarda a digitalização, que hoje muitos documentos, notas fiscais ainda, exigem a digitalização. Existem notas de mercadoria que já você pode baixar o arquivo do próprio Estado. Mas as prefeituras ainda não estão alinhadas nisso. Então é importante que se tenha os documentos guardados, digitais, e atestando com certificação. Durante o prazo de 10 anos, a contar do dia útil subsequente à prestação de contas. Então, assim, eu concluir o projeto, se meu projeto é de 5 anos, eu prestei contas por mais 10 anos, eu tenho que guardar. Então, eu tenho que guardar pelo menos por 15 anos todos os documentos da entidade, de forma digital. Então, a importância também aqui desse documento, assim, está na lei, pessoal. Isso aqui está na lei, é que ainda as prefeituras, parte delas não tem condições de recepcionar informações como essa. E durante o prazo de 10 anos. Então, prestei contas hoje, eu tenho que guardar por mais 10 anos, a partir de amanhã, eu tenho que guardar por mais 10 anos. Então, se o projeto tem 5 anos, por mais 10 anos, no mínimo 15 anos de guarda de documentos. E tem documentos, por exemplo, como o do pessoal, que tem que guardar a vida inteira. Aqui é o ponto onde eu vou trazer e vou pedir aqui a colaboração do Fieira. Porque aí foi que eu pedi para ele aqui. Fieira, nós estamos com as entidades, elas não estão cumprindo a lei, o marco regulatório. Primeiro, porque elas são obrigadas a colocar detalhes que estão na lei e às vezes esses detalhes não estão perceptíveis pelas entidades. E aí eu precisava, sentando com o Ricardo Fieira, eu falei, Ricardo, desenvolve um portal da transparência, onde que a entidade ela tem uma forma sistêmica de alimentar o portal e que atenda à legislação. Porque as pessoas imaginam que é só colocar lá o estatuto, a ata e demonstração contábil que atendeu à lei. Não, ele tem características que estão contidas no plano de trabalho. E aí vem o detalhamento. Esse é o detalhamento que eu pedi para que se estruturasse. Então, eu tenho que ter um portal, a entidade tem que ter um portal, ela tem que ter esse mínimo de informações, esse é o mínimo de informações, mais aqueles que estão contidos nos planos de trabalho, nos termos de colaboração e fomento. E aí, então, eu passo a palavra para o Ricardo Fieira, para que ele dê condução exatamente desse instrumento aí. Ok. Marcelo, então, falando um pouco... Aqui. Não precisa interromper, né? Pode... ok, tem uma pergunta, né? Pode interromper. Tem uma pergunta aqui, vamos ver. Nesse momento, podemos refazer, aproveitando a descrição da realidade apresentada seria a calamidade. Muito bem aqui, porque assim, nós vamos ter aqui um plano de trabalho, aqui é muito bem manifestado, né? O que acontece? As entidades fizeram um planejamento e ninguém considerava a pandemia. E vão ter alterações significativas. Agora, para ter alterações, nós temos que ter um conjunto de informações. Eu tive uma entidade assistencial, onde ela trabalhava com um determinado público de vulnerabilidade, e assim, aí ela queria abrir também um ambulatório,
Abrindo o ambulatório, aí você tem um outro problema. Essa entidade tinha SEBAS eminentemente na assistência social. Do momento em que ela vai para um contexto ambulatorial, ela se torna uma entidade mista. E aí eu preciso ter uma permissão, primeiro, em relação à própria prefeitura, a própria parceira da prefeitura. Eu preciso tomar um cuidado quais são as influências de modificar o meu projeto. E outra questão, principalmente aqui para tudo, as pessoas precisam escrever bem, sim. Precisam detalhar, justificar. Eu tive a introdução dos meus trabalhos, houve uma alteração em decorrência da pandemia em tal data, tal. Quais foram as minhas alterações, quais são as justificativas em si, em decorrência do decreto de calamidade, em decorrência da situação que nós estamos vivenciando hoje. Então, eu tenho que levar essa informação para o relatório, sim, de atividades também. Agora, mais do que tudo, é muito importante que tenha as particularidades individuais de cada entidade. E se tiver ainda parceria, a coisa se complica mais ainda. Então, tem que ser estudada antes de realizar qualquer alteração. Porque eu posso ter influências, por exemplo, que eu dei um exemplo agora, do SEBAS em uma determinada entidade que era somente exclusiva de assistência e abriu um ambulatório. E aí pode ter uma complicação se não tiver todos os procedimentos na área da saúde ou se for determinado algo específico em decorrência da declaração de calamidade. Espero que tenha atendido, infelizmente não tenho o nome da pessoa, mas espero ter atendido, mas estaremos abertos até o final também. Fiera, é com você. Ok. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês, né, a gente vai fazer uma apresentação da plataforma Auditus, que é uma plataforma web que permite a gestão, né, muitas das informações que o Marcelo falou durante a apresentação, como a questão de plano orçamentário, a gestão financeira do projeto, o cadastro dos projetos, a integração contábil e essa ferramenta prevê, inclusive, essa questão importante que o Marcelo falou, né, da classificação que o gestor faz da despesa relacionada à conta contábil e que vai ser feito o lançamento contábil. Então, isso permite automatizar e garantir a clareza dessa informação, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês, vou compartilhar a tela e vamos iniciar a apresentação do Auditus, né? Inicialmente, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu minimizar minha tela aqui para facilitar. Essa plataforma é uma plataforma que roda na web e ela é uma plataforma que permite ser acessada de qualquer dispositivo. Então, não é necessário instalar o Auditus, por exemplo, no seu computador para poder ter acesso às informações e trabalhar com ele. Os nossos clientes têm dado um feedback muito bom agora nesse período de isolamento, porque eles conseguem dar continuidade no trabalho com a equipe, cada pessoa em sua casa, mas tendo acesso à plataforma de forma remota, né? Então, assim, eu vou focar nos módulos que dizem respeito à prestação de contas. Depois a gente pode, numa outra oportunidade, trabalhar outros módulos ou, inclusive, os participantes, né, desse café podem solicitar que a gente faça uma apresentação ou uma conversa específica para a entidade a respeito dessa plataforma. Então, só falando de forma rápida, a gente tem um módulo financeiro onde ele tem uma integração com a contabilidade. Então, nesse módulo aqui, eu posso liberar, por exemplo, um acesso para que a contabilidade, através do portal contábil Auditus Tech, possa importar as informações. Então, eu consigo fazer os lançamentos no meu financeiro atrelados ao meu plano orçamentário, que é o plano que o Marcelo apresentou agora, né, durante a sua fala, né? Esse plano orçamentário, ele é diretamente ligado às despesas e receitas que são lançadas no sistema. E da mesma forma, eu integro essa informação na contabilidade. Então, eu tenho o que o Marcelo falou, que é o planejamento e a execução dos meus projetos, né, intimamente ligados ao meu reflexo contábil. Isso só para falar um pouco, né, da questão financeira relacionada aos projetos que a instituição possui. Então, eu tenho um cadastro aqui de 2 projetos. Eu estou numa área de teste, né, uma área de apresentação com dados fictícios. Então, eu consigo fazer um cadastro do meu
do meu projeto, de cada projeto da instituição. E nesses projetos eu coloco as informações que o Marcelo falou ali, que são exigidas pelo marco regulatório. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o título do projeto, qual órgão financiador desse projeto, qual unidade executora do projeto, a data de início e fim, o valor, né, total do projeto e o valor liberado até o momento. Aqui eu tenho um texto que eu posso trabalhar, onde eu faço o resumo do projeto, uma descrição completa dele. Então, eu coloco os dados principais do meu projeto. Isso tudo, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, ele está atrelado ao portal da transparência. O portal da transparência é um módulo em que, segundo o marco regulatório, na instituição, ela tem que dar transparência na internet dos seus projetos e das suas atas, das informações referentes à instituição. Então, o que eu coloco aqui também, e isso quem faz a inserção desses dados é a instituição, claro que com o apoio dos nossos consultores, faz a inserção dos dados, e a partir dali eu consigo dar transparência a essas informações. Eu vou mostrar para vocês mais algumas informações do projeto que eu posso cadastrar, como imagens, né? Onde depois no portal eu posso subir essas imagens automaticamente. E aqui eu coloco a minha transparência de cada projeto. Então eu vou informando aqui a cada período, né, de obrigatoriedade de prestação de contas do meu projeto, eu posso vir aqui e adicionar, né, a minha transparência por período. Então, a data, e eu posso subir aqui todos os anexos, né, adicionar valores e subir os anexos que comprovem toda essa transparência que eu estou passando. Inclusive, é possível criar subseções, né? Eu quero agora falar de uma transparência que relata sobre a infraestrutura da instituição, coloco uma descrição. Isso tudo vai para o meu portal da transparência. Então, vejam que, a partir dessa ferramenta, para a instituição ter a possibilidade da transparência segundo o marco regulatório, só vai depender dela subir as informações aqui nessa área do portal. Então, eu tenho aqui algumas outras configurações, onde eu posso criar subseções, né? Vejam que eu coloquei infraestrutura, mas eu poderia colocar, por exemplo, uma subseção de... Pedagógico, pode ser setor pedagógico, o setor pedagógico, ou acompanhamento fotográfico da execução do projeto. Então, essas subseções, quem cria a instituição de acordo com o perfil e com o objetivo de cada projeto da instituição e do que a lei exige que ela dê transparência. Então, a partir desse cadastro, é possível também, lembrando que todos os projetos que são cadastrados aqui, né, então eu cadastrei um projeto, por exemplo, Visite Criciúma, né? Todas as informações que eu lanço no financeiro, elas são devidamente, quando eu vou fazer um lançamento aqui de fornecedor, né, eu consigo identificar qual projeto, né, aquela nota se refere, qual órgão financiador, e aqui é bem importante, a classificação que a instituição dá para aquela despesa, por exemplo, depois ela é diretamente relacionada à integração contábil na conta contábil correspondente. Então, aquele exemplo que o Marcelo falou, né, de que eu fiz uma compra lá de chocolate granulado e não é para alimentação, mas sim como material didático. Então, aqui eu vou colocar a classificação como material didático, né? E na integração contábil, ele vai integrar na conta correspondente. Então, não fica mais aquela informação desencontrada entre a instituição, a nota de entrada, por exemplo, para uma despesa para um determinado projeto, com a informação que a contabilidade vai lançar. Então, só retornando aqui, a partir do cadastro dos projetos, eu posso no financeiro fazer esse relacionamento. Nós criamos, então, esse item aqui chamado Portal da Transparência, aquele item que o Marcelo nos falou, né? Falou que ele teve aqui, a gente trabalhou algumas semanas juntos para criar um portal que atenda o marco regulatório. Então, eu tenho aqui, o sistema permite uma configuração desse portal. Então, por exemplo, eu posso configurar o identificador, que é o quê? Eu posso trabalhar apresentando, disponibilizando na internet o meu site e o meu portal abaixo do domínio
da empresa Auditus Tech, então, quer dizer, eu não precisaria comprar um domínio, eu posso utilizar esse subdomínio, ou se a instituição já tem site, já tem o seu domínio próprio, ela copia esse link e coloca esse link lá no site como transparência. A gente consegue, com isso, né, com esse portal, fazer toda a questão de colorimetria da instituição para ter um site realmente adequado, né, aos padrões de cor e de arte apresentável pela instituição. A questão do ícone que vai ser apresentado no momento da abertura, a logo, né, da instituição. Então, tudo isso eu consigo configurar aqui nesse meu portal. A partir da criação das cores do portal, eu consigo vir aqui no sistema e subir a foto, colocar o título da apresentação no meu site. Eu consigo colocar aqui outras subfotografias, novas imagens para serem apresentadas quando eu fizer a abertura lá do site. Todas as informações, né, de quem somos, subseções de quem somos, o que a instituição faz, a sua diretoria. Então, eu posso configurar isso pelo portal, né? Toda a questão do contato da instituição, inclusive a imagem dela no mapa. Então, eu consigo configurar todo o portal por dentro da ferramenta Auditus e também incluir toda a questão da transparência. Lembra daquele kit, né, que o Marcelo falou? Eu posso cadastrar todo esse kit aqui para ser apresentado, né? Aqui eu coloquei somente demonstrativos contábeis, mas eu poderia incluir pode ser o aqui... estatuto, a ata, Exatamente. o plano, o relatório, geral, porque eu tenho por projeto, eu tenho o geral da entidade, né? Aqui, eu posso subir, por exemplo, o estatuto da instituição, né? Coloco aqui uma descrição para aparecer lá no portal, informo que eu quero que ele apareça lá como a primeira informação lá do portal, subo, escolho o anexo aqui, né, com a cópia do estatuto. Eu não vou subir aqui, mas posso subir essa informação, colocar todo o conteúdo descritivo do que compõe aquele documento e salvar. Quando eu faço isso aqui, automaticamente eu tenho essa informação já lá dentro do portal. Vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar aqui esse portal configurado aqui por mim, para teste, né? Eu tenho aqui, por exemplo, tem aqui uma apresentação relacionado aos projetos que eu criei. Projeto Visite Criciúma e Projeto Auditus. Então, vou parar de compartilhar essa tela aqui e vou compartilhar a tela do portal que a gente criou. O importante é que, assim, ele trabalha e organiza toda a prestação de contas, prevendo todas as nuances do que tem, não somente naquele artigo que eu apresentei. Na verdade, pega todo o contexto de prestação de contas. E uma outra questão também que eu pedi para ele, que é a questão da guarda dos documentos. Então, a cópia de notas, a estrutura de prestação de contas, ela vai espelhar e está à disposição também para a apresentação da entidade, e guarda de documentos também por mais de 10 anos, né? Porque isso fica tudo em que site? Onde que fica? Desculpa, ele fica no servidor da Amazon. Nós trabalhamos com a Amazon com espelhamento de servidor. Então, a gente tem toda essa guarda de documento, é de nossa responsabilidade, através de contratos que a gente tem com a Amazon, né? Ok. Então, assim, eu abri aqui para vocês, para mostrar o portal que eu configurei ali naquela ferramenta, na ferramenta Auditus Tech, né? Então, essa nomenclatura toda aqui de cima pode ser alterada por vocês. Então, aqui eu coloquei parceria de sucesso, poderia ser uma outra nomenclatura. Então, eu consigo, aqui, ó, essas fotografias foi eu que subi, então a instituição pode a qualquer momento substituir as fotografias de abertura do seu site, né? Alterar aqui o texto das informações que são apresentadas, né? E aí eu venho aqui ver, eu quero ler sobre a parceria de sucesso, né? Já trouxe aqui as informações. Aqui eu criei uma outra seção chamada Grupo Especializado no Terceiro Setor. Então ele traz aqui todas as informações. Aqui, ó, eu tenho toda a questão da diretoria, onde lá na ferramenta eu cadastrei a diretoria, então isso pode ser alterado a qualquer momento pela instituição. Então mudou o quadro de diretoria, ela pode ir lá na própria ferramenta e fazer essa alteração. E aqui eu tenho os projetos, né, os projetos que a minha instituição, na teoria, né, essa aqui é uma área de teste, né,
que a instituição tem. Então, eu posso ter a fotografia principal de cada projeto, eu posso clicar aqui em ver mais, né? E conseguir, então, com isso, ter mais informações. Então, eu tenho aqui informações do projeto, todas aquelas informações que eu cadastrei lá, ó, órgão financiador, unidade executora, data de início, valor. Tudo isso aqui, eu vou alterando lá pelo portal e eu tenho essa informação espelhada aqui. Aqui, a questão da transparência, ó, todas as informações, por exemplo, as informações que eu passei aqui de novembro de 2019, né, por sessões, de acordo com a sessão que eu criei. E eu posso, por exemplo, a qualquer momento, eu quero baixar toda a documentação referente a essa prestação de contas de 29 de novembro de 2019. Então, eu clico aqui, o sistema vai baixar essa informação. Ou eu quero todas as informações referente a novembro, não só dessa data de 29 de novembro. Então, eu clico aqui, ele vai baixar as informações relativas, né, ao mês de novembro, porque eu criei aqui uma tag chamada novembro de 2019. Eu posso também, preciso fazer uma cópia de toda a documentação para entregar para a prefeitura. Então, eu posso baixar toda a documentação do projeto clicando aqui, né? Então, essas informações, elas vêm compactadas num arquivinho e depois eu posso descompactar e subir. Lembrando que eu posso subir tanto imagens, quanto PDFs, quanto cópia de fotografias de documentação, arquivos, Excel, qualquer tipo de arquivo eu posso guardar nessa questão do projeto, né? Então, lembrando, né, que isso aqui tudo que a gente está vendo foi criado através daquela ferramenta, uma das funcionalidades dentro do Auditus. Só para complementar, né, a questão do contato, então aparece toda a questão de contato comercial da instituição, localização, georreferenciamento da instituição. Essa cor, por exemplo, está mostrando o azul. Se lá no portal eu configurar para uma cor verde, eu tenho toda uma facilidade lá, uma paleta de cores para configurar de acordo com a paleta de cores. A identidade visual da entidade, né? Com a identidade visual da instituição, da entidade. Eu deixei aberto aqui também, Marcelo, porque eu acho muito importante, né? A gente mostrou o áudio, falou de forma rápida da questão da ligação, tanto dos projetos, né, quanto da transparência, quanto da identidade visual da instituição, mas também falei da ligação íntima e direta que tem da contabilidade, das informações financeiras, alimentando a contabilidade e vice-versa. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como funciona isso rapidamente, né? Não vamos detalhar muito o portal do contador, mas como funciona isso na ferramenta Auditus. Então, por exemplo, vou abrir aqui para compartilhar com vocês novamente o Auditus, né? E eu tenho aqui, ó, dentro do módulo financeiro, eu tenho um item chamado contabilidade. Então, como funciona? A instituição, a partir do momento que ela começa a utilizar o sistema, ela faz uma cópia de uma chave de acesso aqui, né? Ela pode copiar essa chave e compartilha essa chave com o seu escritório contábil. O escritório contábil, a partir desse compartilhamento, ele utiliza uma ferramenta nossa que é gratuita também para o contador, que é chamada de portal contábil. Então, ele vem aqui, copia essa chave para cá, né? A chave que foi enviada pela instituição, e registra esse cliente. Então, aqui vão aparecer os clientes, né? Que o escritório contábil vai poder trabalhar. Nesse caso, eu tenho aqui a própria apresentação que estava sendo feita. Então, a partir daqui, eu tenho acesso, por exemplo, às informações que foram lançadas do financeiro, e eu consigo, a partir daí, fazer a integração desses dados, né? Eu posso selecionar aqui um período, eu faço a busca dos dados dos lançamentos financeiros, e eu consigo, com isso, gerar os meus lançamentos contábeis. Um item muito importante também para garantir essa fidedignidade entre os dois sistemas é que lá no sistema, no Auditus, né, a partir do momento que eu encerrei, por exemplo, um período no meu financeiro, eu estou aqui dentro da minha plataforma administrativa Auditus, dentro da entidade, eu posso lá num determinado momento encerrar um período. Com isso, lá no portal do contábil, o contador consegue identificar que a instituição, por exemplo, fez o encerramento de um determinado período.
Então, eu consigo ver aqui, ó, que em maio ela já fechou de forma global lá. Foi o que eu acabei de fazer. Então, o contador fala, bom, se ele já encerrou lá, eu vou travar os lançamentos financeiros. Então, quando o contador trava por dentro do portal dele os lançamentos financeiros, isso quer dizer que ele vai importar os lançamentos para preparar a contabilidade daquele período. Então, obviamente, a instituição não poderia mais fazer lançamentos no período de maio, porque o contador já está tratando aquelas informações. Então, a partir do momento que o contador fechou aqui os lançamentos, lá na instituição, para fazer algum outro lançamento nesse período, vai ter que entrar em contato com a contabilidade e avisar a contabilidade que tem mais uma documentação que ainda não foi lançada. Então, isso é uma ferramenta muito forte, muito poderosa, no sentido de garantir que as informações que estão lá na contabilidade, que foram fechadas no balancete, vão ser as informações que estão lançadas lá na instituição com relação ao projeto. Então, notem que nessas ferramentas que a gente criou, a gente não trata simplesmente a questão de dar visibilidade do projeto na internet, né? Mas a gente trata toda essa questão de planejamento da instituição através do plano orçamentário, né? Acompanhamento da execução, porque eu consigo tirar relatórios lá no módulo financeiro previsto no orçamento e realizado até o momento, dentro de cada rubrica. Eu consigo fazer a guarda documental da execução desse projeto, depois eu consigo exportar essas informações para a contabilidade, para que seja feita a contabilização de acordo com o que foi planejado e foi executado dentro do plano do projeto. E, ao finalizar, eu consigo subir toda essa documentação que já foi aprovada pela contabilidade no meu portal da transparência aqui pelo Auditus e automaticamente eu dou transparência a isso na internet. Então, é uma ferramenta simples de usar, mas que deve dar um apoio muito grande nessas obrigações com relação à transparência para as instituições do terceiro setor, né? Então, falando de forma rápida, né, foi uma apresentação dessa ferramenta. Pode falar, Marcelo. Aqui, então, só para você apresentou, na verdade, o portal da transparência, que é um produto dentro do sistema Auditus, não é isso? E também dentro do sistema Auditus é o financeiro. Mas o foco hoje aqui é o portal, não é? Certo. E aí, então, aqui acho que a pessoa que tem qualquer outro sistema, outra coisa, ela tem condições de ter um portal já nessa estrutura da prestação de contas. Ou precisa ter o financeiro, não? Não precisa ter o financeiro. A gente criou a ferramenta separado, de tal... né? Que pode ser integrado. A gente criou a ferramenta de tal modo que uma instituição que não tenha site, ela pode usar a ferramenta para dar transparência às informações da instituição. A instituição que já tenha site, ela pode simplesmente utilizar o link gerado pelo portal da transparência, onde, pela ferramenta, ela vai alimentar a transparência e vai colocar no site dela esse link, que quando for clicado lá, transparência, vai abrir toda a questão do portal da transparência do Auditus. Então, não precisaria ter o módulo financeiro do sistema Auditus. Eu vou pedir agora para o Adriano liberar aqui os microfones aí para as pessoas que querem fazer pergunta. Vamos ficar mais uns 5 minutinhos no máximo aí para a gente poder atender. Puder liberar, Adriano ou a Miliane, quem está no comando aí, puder liberar. Acho que é importante aqui, parece que tem perguntas. Acho que também se puder liberar também. A gente pode liberar o vídeo também. A gente pode liberar sim, tá? O Ricardo, só vou pedir que você dê uma olhadinha aí. Tem pergunta pendente. Sim, eu vi aqui, só tava aguardando aí o Marcelo finalizar. Isso. Tem uma pergunta aqui, qual o custo do programa, né? Então, assim, o programa, ele tem depende do tamanho da instituição, quantidade de usuários, mas falando especificamente do portal da transparência, a gente trabalha com um valor de adesão que vai cobrir aí os custos para fazer o treinamento e fazer a configuração inicial do portal da transparência, e esse custo aí gira em torno de R$250 de adesão. Depois a gente trabalha com uma mensalidade, né? Então, nós não temos recorrência, nós não temos fidelização, então a pessoa pode aderir ao portal e depois de um tempo solicitar o cancelamento sem multa, sem encargos, né? E a gente trabalha com um valor de mensalidade. Então, se eu vou utilizar só o template de site, gira em torno de R$100 a mensalidade.
Se eu vou utilizar só o portal da transparência, da mesma forma. Agora, se eu quero ter o site e eu quero ter o portal da transparência, a gente não soma esses valores de 100 e 100. A gente faz um valor reduzido, uma redução aí de 20% a 30% do valor total. Então, ficaria em torno aí de 150, 170 reais para ter os dois, tanto o site quanto o portal da transparência. Realmente a gente procurou ter uma ferramenta acessível, né? A gente sabe que a maioria das instituições são pequenas, né, do terceiro setor, então a gente procurou trabalhar aí com valores que fossem acessíveis às instituições. Não sei se eu respondi a pergunta. Falei de custo apenas do site, né, template de site e do portal da transparência. Ok? Tem mais alguma pergunta? Alguém gostaria? Aqui já quero aqui manifestar aqui, agradecer a presença da Flávia, minha sogra. Com problema, na hora que você pediu para eu entrar, tava barulho aqui, eu acabei não entrando. Essa modalidade de home office, né, muitas vezes desfavorece, né, algum carro passando na rua. Queria agradecer a presença de todos, dizer que está sendo muito bacana, né, essas apresentações, a gente tem a oportunidade, né, de fazer esses encontros. A gente está fazendo mais encontros agora do que efetivamente quando eram presenciais, né? Eu acho que está sendo válida essa nova modalidade. E também sugerir, né, que as pessoas encaminhem tópicos para a Meliane para que a gente possa organizar outros tipos de assuntos, né? Até mesmo para a gente organizar essas novas lives, né? Agradecer a todos e desejar um bom dia. Agradeço a presença de todos, estaremos disponíveis aí para qualquer situação e vamos conversando. Sucesso a todos vocês aí, bastante saúde para todo mundo, hein? Amém. Obrigado, Um abraço. Marcelo. Para todos. Obrigado, também. Obrigada.